A paz do Senhor. Eu quero mostrar para você uma declaração do apóstolo Paulo sobre a vida dele, que norteou o ministério dele, que fez ele ser o grande homem que foi, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, um grande proclamador do Evangelho, que viveu a plenitude do Evangelho e que se tornou um exemplo para nós, um modelo, como ele declara, sede meus imitadores, como eu de Cristo, e que ele também ministrou a bênção, declarando para nós conservarmos o modelo das sãs palavras que dele temos ouvido na fé e no amor que é em Jesus Cristo, e guardar esse bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, você pode ver essas declarações, que está em Atos, capítulo 26, versículo de número 22 e 23, diz assim: mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Você pode ver nesse texto que ele está fazendo ali uma defesa, uma exposição, por que ele estava preso, por que ele estava sendo perseguido, e que ele era obediente à visão celestial, à chamada de Jesus Cristo na vida dele. E ele declara nesse texto que nós lemos que ele alcançou, ele obteve, ele desfrutou, ele vivenciou o socorro de Deus na vida dele. Por quê? Porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. A vida do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é as Escrituras, é a palavra de Deus sendo cumprida, realizada, manifestada e agora através do Espírito Santo aplicada em nossas vidas. O que Paulo declarou aqui foi o que Jesus fez no caminho de Emaús. Nós podemos observar no Evangelho de Lucas, se você quiser acompanhar rapidamente, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, quando Jesus estava caminhando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele pôde declarar assim no verso 24 a 25 de Lucas, e ele lhes diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que se achava dele em todas as escrituras. E qual foi a ação daqueles homens? Qual foi o fato que aqueles homens declararam quando eles ouviram o Senhor Jesus Cristo? Eles disseram no versículo 32: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E aí Jesus apareceu a todos, eles reunidos, comem ali favo de mel e peixe, e ele declara assim: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitado dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver na vida do Senhor Jesus Cristo, pós a ressurreição, o ministério dele inteirinho, ele ensinava, proclamava, explicava e aplicava as escrituras. E eles denominavam as escrituras, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, eles declaravam a lei, os salmos e os profetas. Então declarava Moisés, os salmos e os profetas. Quer dizer, todo o Antigo Testamento ele era exposto, proclamado, anunciado, porque ali estava o testemunho, a revelação e as promessas de Deus referente ao seu Filho, ao Redentor que nasceu, ao Filho de Deus que veio a este mundo, e a grandiosa obra que ele realiza, operou, e também a sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e a sua vinda. Então, todo o ministério do Senhor Jesus Cristo estava baseado nas Escrituras, porque as Escrituras revelam o Senhor Jesus Cristo, como ele falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E
Paulo, no texto que eu li, ele declara que o ministério dele, a vida dele, as ações dele estava totalmente alicerçada, fundamentada e expressada naquilo que estava na lei e nos profetas, quer dizer, no Antigo Testamento, na palavra de Deus. E ele fala que ele não falou nada além do que estava escrito, declarando: eu confesso a palavra, eu declaro a palavra, eu expresso a palavra, e a palavra habita em mim. E o foco dele era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a sua morte, ressurreição e ascensão, e a sua obra que ele realiza hoje através do Espírito Santo para salvar, libertar, transformar, batizar com o Espírito Santo, usar vidas, preparar uma igreja para encontrar com ele nas alturas. Essas 7 ações o apóstolo Paulo está declarando: luz e salvação. E isso dava força, dava fé, motivação, inspiração a ele a enfrentar tempestades, naufrágios, cadeias, varadas, perseguições, apedrejamento, porque a palavra de Deus, como declarou o Senhor Jesus Cristo, elas são espírito e são vida. E como declarou os 2 discípulos no caminho de Esmaú, ela queima no coração, ela arde o coração, a chama, o poder e a virtude do Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor nos abre entendimento para compreender, entender as Escrituras e assim sermos revestidos do poder do alto. Você pode estar caminhando, lutando, batalhando e querendo servir a Deus, mas se você não se alicerçar na palavra, se você não buscar a palavra e se você não se fundamentar na palavra, a tua vida não será bem sucedida, o teu ministério não terá progresso e crescimento, e o teu servir ao Senhor, adorar ao Senhor na casa de Deus, como participante do corpo de Cristo, será sempre falha, porque nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. Olha o conselho que Deus deu para Josué no capítulo 1: medita na lei de Moisés de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e você possa ser bem sucedido e prosperar. O Salmo 1: meditar na palavra de Deus, e porque vai ser como uma árvore frutífera, que dá o fruto na estação certa, e no ano da sequidão não deixa de dar fruto. Todas as Escrituras Sagradas é alimento, é sustentáculo, é revelação, iluminação, e é uma porta aberta para que o Senhor Jesus Cristo nos revista com o poder e a virtude do Espírito Santo, que é a promessa do Pai que ele nos concede por intermédio da sua palavra. A palavra nos leva a Jesus. Jesus nos traz o Pai. E o Pai nos reveste com o seu Espírito Santo, cumprindo a sua palavra em nossas vidas. E Paulo declarou no texto que nós lemos que ele alcançava socorro de Deus, a intervenção de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele alicerçou, fundamentou a vida dele na palavra de Deus. Eu não vou prolongar, mas eu vou aplicar uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que ele fala no Evangelho de João, capítulo de número 14, onde Jesus faz as seguintes declarações. Olha só o que ele fala aqui, ó. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 21 agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando ainda convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A presença, a ação, a expressão,
a manifestação do Espírito Santo na vida do servo e da serva do Senhor Jesus Cristo, na igreja, por intermédio da igreja, para testemunho, está alicerçado e fundamentado na palavra. Nos dias de hoje, estamos precisando de homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus e que estão alicerçados e que proclamam a palavra como ela é, como ela está escrita, como o conselho de Paulo a Timóteo no capítulo 4 da sua segunda epístola. Prega a palavra. Nós estamos vivendo aquela profecia do apóstolo Paulo. Nesses dias estamos vivendo, os homens têm comissões nos ouvidos e não querem dar ouvido à verdade, mas estão atrás de fábulas, de mitos, de palavras fictícias, desviando-se da verdade e seguindo outros caminhos. Mas a palavra de Deus permanece firme. Ela é a espada do Espírito para vencer o diabo, vencer o pecado, vencer este mundo e manifestar a plenitude, o poder e a glória de Deus na vida do homem, na igreja e sobre a face da terra. Então eu termino essa meditação. Paulo declarou: eu alcanço o socorro de Deus, eu vivencio as manifestações de Deus na minha vida, eu venci as lutas, as tribulações, os naufrágios e todas as adversidades, declarando, anunciando, proclamando o que os profetas de Moisés declararam referente ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é Deus conosco. O Pai enviou o seu Filho para cumprir as promessas por intermédio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar a palavra, nos instruir na palavra, para que possamos viver a plenitude da grandeza, da glória e da realidade, que é o reino de Deus revelado na palavra de Deus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa se aprofundar nos mistérios do reino de Deus. Você precisa desfrutar da plenitude da glória de Deus. E tudo isso está declarado nas palavras de Deus, está declarado na Bíblia Sagrada, está declarado, escrito para as nossas mãos. E, para concluir, todos os outros livros que você lê, você nunca vai ter o autor perto de você. Mas a Bíblia é o único livro que você lê tendo o autor contigo, dentro do teu coração e dentro da sua vida. E você, quando você está lendo, você pode fechar os seus olhos, falar com ele. Ele te ouve, te responde. Jesus prometeu: ele vos ensinará e vos guiará em todas as coisas. Tome posse dessa verdade. A palavra de Deus é a espada do Espírito para você vencer o diabo e viver a vitória. A palavra de Deus é a semente que você confessa e Deus vela sobre ela, ela se cumpre e se realiza na sua vida. A palavra de Deus mostra, revela e declara para nós o que Deus deseja e espera de cada um de nós e como nós podemos nos conduzir com alegria e singeleza, tendo a plena comunhão com Deus. Paulo declarou: alcanço o socorro de Deus. Eu estou vivendo a plenitude de Deus e essa realidade gloriosa das promessas de Deus, conforme está escrito. Você crê nisso? Você confia na palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Que a tua fé venha crescer, se fortalecer e se expressar na plenitude no poder do Espírito Santo, cumprindo e realizando a palavra dele na sua vida, e que o nome de Jesus Cristo venha ser engrandecido pelos teus lábios, manifestado pela sua vida e contemplado pela sua maneira de ser e existir, e que na igreja e entre a sua família e aonde você pisar a planta dos pés, o poder, a virtude, a glória do Evangelho possa se manifestar plenamente, poderosamente em tudo, em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo e verdadeiro que revelou a sua palavra, cumpre a sua palavra e aplica a sua palavra dentro de nós por intermédio do Espírito Santo, para a glória do grande e glorioso Deus e Salvador Jesus Cristo, a quem nós adoramos em espírito e verdade, em conformidade à sua palavra, que é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe plenamente, abundantemente, pelo seu Espírito Santo, para a glória de Deus, manifestando o amor de Deus, conforme está na palavra. Conheça a palavra, medite na palavra, memorize a palavra, viva a palavra, confesse a palavra e desfrute da plenitude da palavra de Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe os outros vídeos que tem nesse canal, com o propósito de estar proclamando, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, a bênção de Deus, essa vida plena e gloriosa que está prometido nas Escrituras Sagradas.
e viva o melhor de Deus na sua vida. É o meu desejo como missionário de Jesus Cristo para você, em nome de Jesus Cristo. Amém.